Bom pessoal, vamos começar aí mais um vídeo para balconista de farmácia, tá? Hoje a gente vai falar aí sobre ansiedade nessa videoaula, tá bom? Então é um tema aí muito interessante, pois além de eu ser farmacêutico, ter toda essa experiência, né, cresci dentro de drogaria, fiz o curso de farmacologia do sistema nervoso central, tá? E eu tenho esse problema de ansiedade, tá bom? Então eu vou poder falar como se sente uma pessoa com ansiedade, tá bom? O que vocês devem ajudar o cliente de vocês a fazer, né? Coisas que às vezes eu demorei muito para fazer, eu vou tentar incentivar que vocês não façam isso com os clientes de vocês, tá bom? Ensinar eles a reconhecer o mais rápido possível os sintomas e procurar o médico, né? Se acaso eles vierem por alguma mídia que eles viram na propaganda, algum medicamento isento de prescrição médica, e esse medicamento está resolvendo, tudo bem, mas se esse medicamento não estiver resolvendo, a gente precisa pedir para ele procurar um médico especialista, tá? E nessa área, ansiedade é o psiquiatra, tá, gente? A gente não pode ter mais esse preconceito com psiquiatra, né? Uma vez uma aluna minha perguntou: professor, psiquiatra é médico de louco? Né? Eu respondi brincando, mas é verdade, né? Psiquiatra é médico para quem não quer ficar louco, tá? Porque hoje em dia, pelo fato dessa pressão toda aí, desse consumismo todo que a gente tem, tá? A gente está com um aumento aí dessas doenças psicológicas, tá bom, gente? Então a gente vai ver o lado positivo da ansiedade, que também tem, tá? Mas também tem um lado negativo. E a gente vai falar um pouquinho também dos medicamentos isentos de prescrição médica para essa doença, tá? Que o farmacêutico pode estar atuando como automedicação responsável, porém, tá? É muito responsável que a gente entenda que a gente tem um limite, tá? A gente não pode querer passar a função do médico, tá bom? A gente não pode exercer a medicina ilegal dentro da farmácia. Então a gente precisa sim aconselhar o cliente a comprar, a ir no médico específico para aquele problema que ele tem, tá joia? E com isso ele vai confiar mais na gente e consequentemente, tá, tem uma grande chance dele comprar o medicamento que o médico indicar para ele, que o médico receitar para ele na nossa farmácia, tá joia? Então faz parte, tá, também de qualidade no atendimento. Então se vocês tiverem interesse em fazer o curso lá no site farmacistamg.com.br de qualidade para balconista de farmácia, então vocês vão ver que eu falo muito que para dar um bom atendimento precisa de informações, tá? O cliente de farmácia ele quer informações. Ah, Nando, mas os balconistas não tem, tá? Mas seja você um balconista diferenciado, tá? É para isso que eu estou trabalhando esses vídeos, é para isso que eu quero as opiniões de vocês, né? Se você gostar, curta esse canal no YouTube, né? Esse vídeo, se inscreva no nosso canal aí, tá bom? E se você não gostar, se você tiver alguma sugestão, algum assunto que eu não falei ainda e você quiser que eu falo, você pode estar mandando aí para contato@farmacistamg.com.br, mas eu vou deixar na descrição aí do vídeo também o meu e-mail. Vocês podem mandar para mim direto, tá bom? Eu quero tentar ajudar ao máximo vocês que são balconistas, tá? Quero ajudar ao máximo aí os farmacêuticos e também os patrões, tá, gente? Então, se você é patrão, se você é balconista, se você ainda não trabalha na área, mas gostaria de trabalhar na área, tá? Pode me mandar e-mail aí, esse e-mail que eu já disse, mas vai estar aí na descrição, tá bom? Que a minha intenção é ajudar ao máximo possível vocês, como eu já venho fazendo no curso presencial na minha cidade em Extrema há 6 anos, tá? Então, graças a Deus, já passaram aí mais de 500 alunos com a gente e uma boa parte desses alunos estão empregados ou em nossa cidade ou nas cidades vizinhas, né? A gente tem bastante cidades vizinhas, tem bastante aluno que vem de outras cidades fazer o curso presencial e a gente quer que isso aconteça também agora nos cursos online, tá joia? Então, com a vida corrida e cheia de compromissos, crise política e econômica, preocupações com o trabalho, com a família, com o horário, com a saúde, com o futuro, são inúmeros os desafios que se apresentam diariamente na nossa rotina, tá? Ou na rotina das pessoas. Então,
antigamente as pessoas tinham menos produtos para consumir, né? As pessoas eram menos consumistas. Hoje a gente é muito consumista, né? Então antigamente a criançada brincava de pega-pega, de esconde-esconde, jogava bola na rua, tá? Quanto custava uma bola? Coisa barata, né? E mesmo assim era uma só que a gente tinha e jogava até ela acabar. E um que chute, malemar. Hoje tem tablet, tem videogame, tem notebook, tem roupa de marca para comprar, né? Então hoje é muito mais caro aí para a gente acompanhar a sociedade, né? Se a gente realmente quiser acompanhar a sociedade. E aí a pressão acaba aqui aumentando, né? As pessoas acabam trabalhando mais, as pessoas acabam estudando mais para tentar ganhar mais, né? E aí vai tentar dar o do bom e do melhor para os filhos e até para si mesmo. E nessa tentativa, nessa busca aí do melhor, né? A gente acaba sendo influenciado pelo consumismo. Às vezes as pessoas acham que o melhor para ela é o que a mídia está dizendo, é o que o colega está dizendo, e isso acaba aumentando as preocupações das pessoas, tá bom? No nível normal, isso é saudável, isso é bom, porque essas preocupações ajudam eles a resolver os problemas, mas isso pode aumentar, tá? Sair fora do controle, e isso passa a ser prejudicial à pessoa, patológico. E isso, né, e essa vida corrida, essas pressões, pode causar males à saúde de que precisam de prevenção e tratamento para que não haja incapacitação, tá? Então a gente precisa tratar antes que essa pessoa venha a ter uma ansiedade tão grande, uma ansiedade generalizada e não consiga trabalhar, não consiga se relacionar com a sociedade, tá bom? E às vezes, né, também aí ser consciente e aconselhar essa pessoa a procurar um médico, que talvez o medicamento isento de prescrição médica que a gente tem na drogaria, que o farmacêutico pode estar aconselhando o cliente, né, a fazer uma automedicação responsável. O cliente pode vir porque viu esses medicamentos numa revista ou numa propaganda da rádio, na televisão, e a gente perceber que aquilo não está fazendo efeito, né? Então se o cliente não vai por conta própria, a gente farmacêutico, vocês balconistas, precisam estimular esse paciente a procurar um médico especialista na área desse problema. Um dos problemas mais frequentes é a ansiedade. A ansiedade é um jeito de o cérebro funcionar de modo que prepare o indivíduo para lidar com situações novas, desconhecidas ou uma que ele não espera muito que aconteça, tá bom? Então, ou seja, teoricamente é uma coisa boa pra gente, né? Vai liberar adrenalina, o nosso cérebro vai ficar mais oxigenado, a gente vai pensar melhor, a gente vai respirar mais vezes, então vai mandar mais oxigênio para a corrente sanguínea, vai liberar mais glicose, que também vai ir aí para as células do sistema nervoso para ajudar a gente a pensar melhor, vai tudo também oxigênio, glicose, né, a mais aí para os músculos, se caso for uma situação que a gente precise correr. Então, ou seja, tá? Teoricamente é uma coisa boa para a gente dentro do normal. O problema é quando isso atravessa a normalidade, né? Transpassa a normalidade e aí vem a ser patológico. Dentro do normal não é uma doença, pois prepara o psíquico e o corpo para enfrentar isso, luta, ou fugir dela caso esta não seja agradável, fuga, tá bom? Então, hoje a gente não tem aí o curso de psicofarmacologia, tá bom? Mas depende de quando você estiver vendo o vídeo, né? Hoje a gente vai trabalhar para colocar aí psicofarmacologia, tá bom? Então, depende da data que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que a gente tenha. Então não deixe de entrar lá no site farmacistamg.com.br, tá joia? Se você quiser aprofundar mais nessa área aí, psicofarmacologia, a gente vai falar mais sobre o sistema de luta e fuga, né? Que é sobre o sistema simpático e o parasimpático, tá joia? Os transtornos de ansiedade, pelo contrário, são alterações na forma de funcionamento do cérebro que fazem com que os mesmos sintomas de ansiedade fisiológica aconteçam, porém de maneira intensa e fora do contexto, atrapalhando o indivíduo ao invés de ajudá-lo, e por isso são tidos como um transtorno psiquiátrico, tá bom? Então, é uma ansiedade exagerada, né, onde
ao invés de ajudar o cliente, está atrapalhando a vida do cliente. Em vez de ajudar ele a resolver os problemas, está causando uma ansiedade tão grande que está travando ele na hora de resolver os problemas, tá bom? A ansiedade é tanta, por exemplo, você vai fazer uma prova de autoescola, tem aquela ansiedade boa, que você vai prestar mais atenção, que você vai tentar não esquecer de nada, mas tem aquela ansiedade que você trava, que você não consegue fazer o exame, tá? Às vezes a gente já ouviu algum amigo, algum conhecido dizer que chegou na hora lá, não conseguiu fazer porque ficou nervoso, ficou ansioso. Uma prova é a mesma coisa, né? Na escola, na faculdade, no técnico. Então você vai ficar ansioso. Então tem o lado bom, né, dessa ansiedade, mas se você ficar ansioso demais, você pode esquecer o que você precisava, né? Lógico que quanto menos você estuda, maior é a ansiedade na hora da prova, né? Então se você fica ansioso antes, você vai estudar mais, então corre o risco de você ficar menos ansioso na área, tá bom? Eu, quando vou dar um treinamento, toda vez que começo uma turma nova, é óbvio que dá aquele friozinho na barriga, depois a gente se enturma com o pessoal e vai bem, mas sempre a primeira aula tem um friozinho na barriga, né? Quando a gente é chamado para falar em público, também dá aquele friozinho na barriga, depois que você começa, vai embora, tá bom? O Anderson Silva uma vez deu uma entrevista, perguntaram para ele se ele não tinha medo, ele falou que tinha medo, um medo bom, ou seja, uma ansiedade boa, que é o que fazia ele treinar muito a ponto dele ganhar as lutas, ou seja, essa ansiedade fazia com que ele treinasse muito, e aí, por treinar muito, ele ganhava as lutas. Não sei se no final aí ele acabou diminuindo essa ansiedade, treinou um pouquinho menos, ou seus adversários treinaram um pouquinho a mais e, né, nas últimas lutas aí ele teve um pouco mais de dificuldade. A ansiedade patológica é determinada pelo comprometimento da vida social do indivíduo, tá? Então começa a atrapalhar, né? Ele acaba ficando com medo de ir em eventos e às vezes se sente mal, às vezes ele fica com medo de ir em lugares que tem dificuldade dele voltar, tá bom? Então acaba atrapalhando, aí, em vez de ajudar, começa a atrapalhar a vida social desse paciente, desse seu cliente. Em seu mais alto nível é denominada transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Então eu tive, né, esse transtorno de ansiedade generalizada e estou medicando, tá? Eu tive uma vez há uns 6 anos atrás, tratei por uns 2 anos e aí fui diminuindo por conta própria os medicamentos, parei com o medicamento errado e aí depois de 2 anos eu tive uma crise novamente, tá? Então hoje eu estou tratando, certo? Agora, né, não deixo mais de passar com o psiquiatra, mesmo que seja uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 6 meses, mas eu sempre estou voltando no psiquiatra, psicólogo toda semana, tá bom? Então a gente precisa disso, tá? Mais pra frente vocês vão ver que algumas pessoas têm um sistema químico no cérebro que, né, isso geneticamente, que predispõe a pessoa. Então às vezes o que é uma ansiedade para uma pessoa normal, para uma pessoa que tem essa tendência, essa ansiedade é exagerada, tá bom? Caracterizado por preocupações ou ansiedade excessiva com motivos injustificáveis ou desproporcional. Então às vezes uma coisa que às vezes é até difícil de acontecer, tá? A gente que é ansioso, a gente acaba se preocupando com aquilo também, e aí começa a entrar um monte de preocupações. Algumas realmente têm fundamentos, e aí as que não têm fundamentos acabam até atrapalhando a gente resolver o problema daquelas preocupações que realmente tem uma grande chance de acontecer, tá bom? Então, quando isso foge do normal, atrapalha a gente em vez de ajudar. De duração maior que 6 meses e de caráter crônico ou duradouro, tá? Então, a ansiedade patológica, ela tem uma característica duradoura, uma característica crônica, por isso que precisa procurar aí o psiquiatra, tá bom, gente? Muitas pessoas preferem ir no psicólogo primeiro, tá? Como eu tive realmente uma ansiedade muito generalizada, eu precisei procurar o psiquiatra primeiro, gostei muito de ter ido no psiquiatra primeiro, tá bom? Então, aconselho vocês, aconselhar o cliente de vocês a irem no psiquiatra, tá bom? Num bom psiquiatra, naquele psiquiatra que não fica receitando medicamento à toa, tá? E ele vai ver se realmente precisa de medicamento ou se só
a terapia com o psicólogo já resolve o problema, tá bom? Mas ele vai ver o que ele acha, tá bom? Tem muitos psiquiatras hoje aí que, né, dão medicamento só em último caso, tá bom? Os avanços da neurociência vêm demonstrando que vários transtornos mentais têm base no cérebro, decorrente de alterações no funcionamento dos diversos sistemas de neurotransmissão, que ficam desregulados, tem 2Q aí, tá, gente? Desculpa. Sendo assim, não se trata de besteira, frescura ou fraqueza de caráter, tá, gente? Então, infelizmente, a gente precisa sentir na pele para a gente saber que realmente não é bobeira, não é frescura, tá bom? Não é falta do que fazer. Também já fui preconceituoso contra isso, também já falei isso. Precisei passar por isso, infelizmente, para perceber que a coisa é séria, tá bom? Então, tem um sistema de funcionamento diferente, tá? No cérebro das pessoas, eles liberam menos serotonina, tá? A gente não vai aprofundar aqui sobre esse hormônio. Se você quiser entrar aí no site, né, e ver se a gente já tem esse curso, tá? Hoje, no dia que eu tô dando essa videoaula, a gente ainda não tem esse curso, mas provavelmente pode ser que o dia que você estiver assistindo a gente já tem esse curso, então acessem lá se você quiser aprofundar, tá? Mas aqui não é o intuito aí da questão, tá? Então, deem mais atenção, tá, gente? Não achem que é besteira, não achem que é frescura, porque realmente o negócio é sério, tá bom? Esse tipo de preconceito só prejudica, pois os tratamentos são eficazes. E muitas vezes a pessoa passa meses ou anos sofrendo pela dificuldade de assumir que tem um problema mental e reluta em procurar ajuda psiquiátrica. Então, ou seja, por causa desse preconceito, as pessoas têm vergonha de procurar o psiquiatra, as pessoas têm vergonha de procurar o psicólogo, as pessoas têm vergonha de dizer que é ansiosa, as pessoas têm vergonha de dizer que está passando mal pelo fato da ansiedade, porque muitas pessoas vão dar risada, vão dizer que é besteira, vão dizer que é frescura, tá? Então esse preconceito só atrapalha, só faz com que a pessoa demore mais para procurar ajuda, tá bom? E a gente na farmácia não pode ter esse preconceito e precisa tentar detectar isso o mais rápido possível, que se a pessoa não for por conta, a gente pode estar aconselhando ela a procurar um médico específico, aí, o psiquiatra, o psicólogo, tá bom? Ou às vezes até o clínico geral, para o clínico indicar aí para o psiquiatra, tá? Se você perceber que a pessoa realmente está muito nervosa, muito preocupada, ou às vezes até, né, com uma depressão, que não é o caso aqui da videoaula de hoje, é interessante pedir para ela procurar um psiquiatra, tá bom, gente? Então, acabar com esse preconceito bobo aí de que psiquiatra é médico de louco, tá bom? Então todos nós temos chance de ter algum problema psicológico, psiquiátrico. Então a gente precisa sim, se caso acontecer, procurar o médico. E você precisa sim aconselhar esse paciente a procurar o médico, tá joia? Até porque ele vai te agradecer o resto da vida por isso, tá bom? Tem uma grande chance dele ser fiel à sua farmácia por isso. E provavelmente quando ele for comprar o medicamento que o psiquiatra receitar, provavelmente ele vai comprar na sua farmácia. Os sintomas são diversos e podem ser mutáveis ao longo do tempo, havendo frequentemente alternância de humor. Alguns dos sintomas da ansiedade podem ser emocionais, mentais e físicos. Os emocionais e mentais se resumem em dificuldade para relaxar, né? Então eu não conseguia dormir direito, eu ficava pensando nos problemas, às vezes dá uma descansadinha à tarde, né? Como eu venho de drogaria também, então trabalhava aí das 8 da manhã até as 10 da noite, de domingo a domingo, feriado. Às vezes eu entrava às 8, quando chegava às 5 horas, eu ia para casa tomar um café, queria dar uma descansadinha, tirar um cochilinho de meia hora, não conseguia. Às vezes na hora do almoço queria tirar um cochilinho de meia hora, não conseguia, porque, né, todas as preocupações vinham na cabeça e a cabeça não conseguia relaxar, tá bom? Medo constante, né? Isso foi acontecer só com a exacerbação da minha ansiedade, depois próximo aí, né, de eu ter essa ansiedade generalizada, acontecia o medo. Depois na segunda vez que eu tive também, né, foi o medo de ter essa ansiedade de novo, que acabou me levando a voltar a tomar os medicamentos, tá bom? Sensação de sobrecarga, preocupação, tensão crônica, ou seja, você fica tenso por qualquer coisa, você fica crônico o tempo todo, você fica tenso, né, o tempo todo,
e tensões exageradas, irritabilidade, qualquer coisa a gente fica irritado, dificuldade de concentração. Então você está preocupado com muitas coisas, você acaba se distraindo com coisas pequenas, esquece chave, não sabe onde colocou as coisas, tá? Esquece datas e frequentemente, né, aí eu comentei, mas vai falar aí, né, frequentemente esquecimento, tá bom, gente? Por essas preocupações a gente acaba não dando tanta atenção a algumas coisas que parecem ser menos relevantes para a gente. Entre os sintomas físicos estão a fadiga, tensão muscular, dor de cabeça, tá? Eu tinha muita dor de cabeça, insônia, óbvio, se você está preocupado, a sua cabeça não desliga, você não consegue dormir, ou tem um sono ruim, boca seca, isso eu não percebia muito, mas pode ser que seu cliente tenha, sudorese excessiva, eu também não tinha muito, pode ser que seu cliente tenha, enjoo também não tinha, dor abdominal, diarreia, aumento da frequência urinária, isso eu tinha bastante, tá bom? Muita sede, né? Então caracteriza ali sim, boca seca, tá? Muita sede, o aumento consequentemente da frequência urinária, né? Porque se você está ansioso, você está com a adrenalina aumentada, e aí o seu corpo, para tentar baixar essa adrenalina, tá? Ele vai estimular o sistema nervoso parasimpático, que a gente vai aprofundar aí no curso de farmacologia do sistema nervoso central, né? Então relembrando aí, se você tem interesse em aprofundar ou ver alguns outros cursos na área de balconista de farmácia, não deixe de entrar aí no site farmacistamg.com.br. Tremores, né, coração acelerado, isso às vezes acontecia, tonturas, respiração acelerada e palpitações, tá? Então próximo da crise eu tinha assim, coração acelerado, respiração acelerado e palpitações também, tá joia? Mas normalmente eu não tenho isso, tá? Principalmente agora, tomando os medicamentos certinho e tal, então isso é muito raro acontecer. Como eu falei para vocês, da outra vez eu parei por conta, né? E antes da segunda ansiedade generalizada, eu comecei a ter esses sintomas aí. A ansiedade começa a fazer a pessoa se esquivar dos problemas, fugir das coisas que ela consegue ou evitar situações. No meu caso era o contrário, né? Para mim enfrentar essas coisas eu trabalhava cada vez mais. Ela fica mais insegura, mais frágil e menos corajosa, né? Então no meu caso aí também era o contrário, eu acabava ficando até mais corajoso, né? Porque a minha adrenalina estava aumentada e aí eu queria trabalhar cada vez mais para resolver os problemas. Começa a limitar seus horizontes e ampliar os problemas, né? Então, no meu caso também, eu acabei aí não limitando os horizontes, mas eu ampliava os problemas, tá bom? Apesar dos meus horizontes aumentar cada vez mais, porque eu trabalhava mais, mas os problemas também aumentavam em maior proporção. Entende-se que a ansiedade pode gerar resultados positivos ou negativos. São considerados positivos os resultados que contribuem favoravelmente para o indivíduo. A ansiedade positiva move pessoas na direção de atingir os objetivos. Tá, então no começo essa ansiedade para mim era positiva, porque fazia eu trabalhar mais, fazia eu resolver mais problemas. Só que é óbvio, né? Problemas sempre vão ter. Se você resolve 10, aparece mais. Você resolve mais e aparece mais. E chega uma hora aí que você está se matando de tanto trabalhar e aí realmente você não consegue dar conta de resolver os problemas, tá bom? Mas isso dentro do normal, isso é bom. Se você tem uma conta para pagar, você vai arrumar um jeito de, sei lá, pensar em alguma coisa, fazer uma renda extra para você trabalhar um pouco mais para pagar essa conta. Se você tem uma prova, né, você vai ficar ansioso, isso não vai te deixar dar sono para você estudar até um pouquinho mais tarde, talvez. Tá bom? Então dentro do normal isso é bom. O problema é quando você tem, né, já uma causa genética aí que vai fazer isso ficar muito além do normal. Já a ansiedade negativa ou patológica é aquela que paralisa, em que o indivíduo não encontra uma forma de resolver o problema percebido, antecipado, né? Então a gente tenta resolver primeiro o problema mentalmente, a gente tenta achar uma saída para esse problema, né? E às vezes a gente não acha, e aí essa ansiedade vai aumentando, gerando desconforto contínuo e por vezes insegurança frente aos desafios diários. A ansiedade fisiológica normal não evolui para a doença, ansiedade, são coisas diferentes. A ansiedade fisiológica todo o cérebro possui e é protetor para a espécie, como a gente
comentou no começo, né, o sistema de luta e fuga. Então a gente precisava ou caçar, né, isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas ao mesmo tempo a gente também poderia ser caça. Então esse sistema nos mantinha alerta, tanto para não perder a caça, como para também não ser caça de outro predador, né? Então esse foi um hormônio que fez a nossa espécie chegar até os dias de hoje, né, e não ser devorado pelos predadores. Só que, né, algumas pessoas, por problema genético, acaba que disparando essa ansiedade por coisas muito menores do que uma ansiedade fisiológica. Assim como todas as doenças em medicina e em psiquiatria não é diferente, não é o excesso de algo que faz a pessoa ficar doente, né? E sim a predisposição genética, como a gente falou, tá? As doenças estão dentro de nós na forma de predisposição, isto é, cada um de nós carrega junto consigo uma tendência genética para ter uma doença ou outra, e diante de situações do meio que forçam esse sistema, é possível a doença aparecer. Então, no meu caso, eu já tinha essa tendência genética, tá? E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais, ou seja, né, eu fui dando trela para essa liberação de adrenalina, e quando eu não estava conseguindo mais, eu tomava guaraná em pó, cafeína, que estimula o sistema nervoso central, ou seja, me deixava mais ansioso. E como eu já tinha essa tendência genética, tanto o aumento do trabalho como a ingestão de medicamentos que né, aumentam, né, a função aí do sistema nervoso central, que estimulam o sistema nervoso central, acabou aí disparando essa tendência genética minha a ter uma ansiedade a mais do que as pessoas normais têm. No caso do transtorno de ansiedade, o sistema é ativado e fica ligado. A partir daí a pessoa vai ter sintomas de ansiedade ativados e constantes, e esta produção dos sintomas não depende mais dela, mas de um cérebro que está funcionando nesse modo, tá? Então, às vezes, o que é um problema simples para uma pessoa que não tem, né, esse cérebro funcionando neste modo, para a pessoa que já tem uma tendência genética, tá? Essa coisa simples vira uma ansiedade muito grande, né? Uma preocupação muito grande. Não adianta dizer para a pessoa: se acalme, né? Tá bem, tá tudo bem, vai resolver, não tá tão difícil, né? Então não adianta dizer isso pra gente, tá? Porque a gente vai se preocupar do mesmo jeito, tá bom? Então realmente precisa aí, se caso chegar nesse ponto, procurar, né, o médico especialista, procurar o psicólogo para poder ter o tratamento adequado, né? Como a gente falou no começo, tem os medicamentos isentos de prescrição médica, que o farmacêutico pode estar fazendo uma automedicação responsável, ele pode estar indicando, né, esses medicamentos, ou o cliente pode vir procurar aqui na nossa farmácia, né, na farmácia de vocês, tá? Porque viu em alguma publicidade aí, então ele pode estar indo procurar na sua farmácia, e se você perceber que não está resolvendo, você vai aconselhar ele a passar aí no médico especialista. O tratamento para ansiedade depende do tipo de transtorno que a pessoa apresenta. De modo geral, são utilizados os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, tá? Então, esse medicamento aí, tá, eu tomo, né? E por um tempo curto podem ser utilizados também os ansiolíticos, né? Então, os ansiolíticos não são o preventivo, né? Não é a classe medicamentosa que realmente vai resolver o problema, tá? Ela ajuda, mas ela não resolve, tá? E eu fiz ao contrário quando eu parei. Eu parei com o seletivo de recaptação da serotonina e continuei com os ansiolíticos, né? Então, ou seja, na verdade eu fiz isso por conta própria, né? Então por isso que deu esse problema. Então hoje eu não tenho interesse de parar por conta própria, a não ser que, né, o médico diga que realmente eu posso ir diminuindo aos poucos. Ele vai dizer a quantidade que eu posso diminuir, por quanto tempo eu vou diminuindo. Então tudo isso tem que ser feito através de um médico aí, e se caso tiver uma recaída, ele vai detectar isso antes do negócio crescer muito, e aí talvez ele volte a passar o medicamento de novo, ou às vezes não, às vezes
né, consegue ficar sem o medicamento, tá? Se precisar tomar pro resto da vida, não tem o que fazer, tá bom? Porque os sintomas de quando essa ansiedade generaliza são muito ruins. Além da medicação, né, está indicada a psicoterapia para controle dos sintomas mais a longo prazo, né, então precisa do psicólogo aí ajudar também, né. Entre os diversos tratamentos para ansiedade, destacam-se os fitoterápicos para combate a quadros de ansiedade leve a moderada e para tratamento de insônia. Tá? Então tem alguns medicamentos naturais, alguns chazinhos aí, né, que a sabedoria popular já nos diz aí que os produtos acabam ajudando, né, na ansiedade, no sono, tá bom? Então, óbvio, né, se esses alimentos, né, se esses medicamentos naturais resolver, excelente, né, menos efeito colateral para o seu cliente. Mas alguns realmente vão precisar aí de algum medicamento aí talvez até controlado, tá bom? A passiflora é um dos principais recursos fitoterápicos para ansiedade leve a moderada, irritabilidade. Então, vocês percebem aí que muitos medicamentos naturais têm passiflora, né? Com um mecanismo de ação semelhante às drogas sintéticas mais potentes, como diazepam e clonazepam, mas sem os riscos de dependência dessas últimas, que são substâncias controladas. Então, a passiflora aí tem um efeito calmante, né? Ajuda as pessoas a diminuir a ansiedade, consequentemente chegar mais rápido ao sono, né? Ter um sono melhor durante a noite aí, né? Mas alguns pacientes às vezes acabam relatando que para eles não fazem efeito, né? E aí você precisa aconselhar ele procurar um psiquiatra, tá? Porque o psiquiatra sim tem uma especialização para resolver esse tipo de problemas, tá? Nada contra o clínico, tá, gente? Não estou falando mal do clínico, mas o clínico é para um problema imediato ali, tá? O psiquiatra, ele só estuda isso, ele só atende paciente com esse tipo de problema, não só ansiedade, mas vários tipos de problemas psicológicos, né? Então, ele dificilmente vai errar no medicamento, tá? Então, é interessante perguntar isso. Se às vezes o paciente ou cliente de vocês está tomando um medicamento que ele relata que não tá legal, que às vezes fez o efeito contrário, tá? Pergunta para ele se ele está passando com o médico especialista, que é o psiquiatra. Se ele não estiver passando, aconselhe ele a passar, tá? Que eu tenho certeza que o psiquiatra vai resolver o problema dele. Também tem aí, né, Melissa, ou Melissa officinalis, que é o nome científico, também conhecida como erva cidreira. Tem óleos essenciais que acalmam levemente, pode ser consumido em chá, né? Então a melissa ela é considerada um alimento, então por isso que pode ser comercializado na forma de chá, né? Vocês encontram até no mercado aí. A camomila, tá? Ou a matricária recutita, esse tipo de camomila tem efeito calmante, então também são considerados alimentos, então por isso também podem ser consumidos na forma de chá, tá bom? Passiflora ou passiflora incarnata, essa espécie de maracujá ajuda a controlar crises de ansiedade e depressão, formas de consumo, né? O chá, e o seu princípio ativo entra na fórmula de alguns medicamentos, tá bom, gente? Agora eu não tenho certeza para falar para vocês se a passiflora ela entra como medicamento ou entra como alimento, tá? Eu acredito que ela entra como medicamento. Ah, professor, mas se ela entra como medicamento, como é que pode tomar chá? Às vezes a pessoa tem o conhecimento desse tipo de planta, né? Normalmente os mais velhos, os nossos avós, né? O pessoal que às vezes foi passado de geração por geração, ou às vezes ele planta em casa, ou às vezes ele sabe achar na natureza, e aí, né? Se ele tem esse conhecimento, ele vai tomar um chazinho na casa dele, tá bom? Só para resumir, qual que é o problema do chá, tá, gente? Por que a vigilância sanitária não deixa você tomar medicamento natural em chá? Porque é difícil você padronizar quanto é que a pessoa vai tomar uma colher da folha, em quantos litros de água, tá? Então isso fica muito difícil de padronizar. E a partir do momento que você
passa para a indústria farmacêutica produzir esses medicamentos, isso vai ser padronizado em cápsula, em comprimido, em xarope, e aí vai ter a bula dizendo que vai tomar uma cápsula tantas vezes ao dia, ou tantos ml, tantas vezes ao dia. Então essa padronização acaba diminuindo muito os efeitos colaterais, tá? Já chegou uma vez uma cliente com um efeito colateral de um medicamento natural, porque ela tinha tomado muito na forma de chá, mas não é o nosso intuito aqui, tá? Quando vocês forem aprofundar aí, né, se quiser entrar no site farmacistamg.com.br, hoje a gente ainda não tem o curso de medicamentos naturais, mas provavelmente a gente vai ter, tá? Então se você tiver interesse em aprofundar nos medicamentos naturais, acesse o site, até me mande, né, pelo e-mail contato@farmacistamg.com.br, que às vezes eu posso estar dando preferência para aqueles cursos que vocês solicitarem mais, para mim trabalhar em cima deles mais rápidos, né? Então por enquanto eu fiz o de qualidade no atendimento, que eu acho que é o que os patrões aí reclamam muito, que os clientes reclamam muito, e também estou fazendo esses cursos, essas videoaulas gratuitas, né, para mim tentar sentir aí de vocês qual é o interesse, qual é a necessidade de vocês, e aí dentro do que vocês forem me passando, né, aonde vocês preferem aprofundar mais, eu vou dando mais preferência aí para desenvolver cursos nessas áreas, tá bom? E por último aí a valeriana, tá? Ou valeriana officinalis. Suas propriedades são extraídas da raiz, né? Então para você ver, tem medicamento que é extraído da raiz, tem medicamento que é da folha, tem medicamento que é do caule, tem medicamento que é da flor, tem medicamento que é da semente. Então quando você vai trabalhar com chás fica muito difícil, né? Às vezes em uma parte da planta tem o princípio ativo, em outra parte da planta tem algum produto tóxico. Tá? Então, quando isso vai para a indústria farmacêutica e ela padroniza, né, que são extraídos da raiz, a indústria farmacêutica vai tomar esse cuidado e vai arrumar uma maneira de fazer um controle de qualidade da quantidade de princípio ativo que tem naquele medicamento para não causar, né, intoxicações ou para diminuir a incidência de intoxicações. Tá? Melhora o sono, a forma de consumo é usada na produção de fitoterápicos e em chás e infusões, apesar do gosto amargo, tá? Eu também acredito que a valeriana ela é considerada um medicamento, né? Então provavelmente nas farmácias vocês vão encontrar somente medicamentos fitoterápicos. Ah, mas aí tá falando de chás. Mesma coisa, às vezes a pessoa ela tem esse conhecimento e às vezes ela consegue achar na natureza ou às vezes ela tem plantado em casa e aí ela vai fazer uso em chá às vezes. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Curte aí o vídeo para, né, ajudar a gente a subir cada dia mais aí no YouTube, ajudar o máximo de balconistas possível, de pessoas que sonham em ser balconistas, tá? Ou farmacêuticos que não têm experiência na área. Então quanto mais vocês curtirem, mais o nosso vídeo vai subir. Se inscreva no canal para você ter aí informações de novas videoaulas. Tá bom? Visite o nosso site aí, farmacistamg.com.br, tá bom? E mandem sugestões aí para o e-mail, né? contato@farmacistamg.com.br de algum assunto que a gente não abordou ainda, ou para melhorar algum assunto que vocês assistiram e acham que dá para melhorar, tá bom? Então qualquer coisa mande lá no nosso e-mail, vai estar na descrição aí desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Ele ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que ficou bem completo, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e até uma próxima videoaula aí.